Assunto de abertura com ele. Pois é, vamos trazer logo aqui para a nossa bancada o nosso amigo Ney Lopes. Bom dia, boa sexta-feira para você, Ney. Para você também, Jussara, Virgínia, para os ouvintes. É uma semana movimentada, a gente tem uma opção de coisa aqui para conversar e trocar ideias, né? Pois é, e a gente escolheu esse assunto porque está fresquinho, foi ontem à noite, né? Movimentou toda a área econômica do governo, teve inclusive reações por causa da possibilidade de quebra do teto de gastos, mas o governo encontrando aí essa brecha, essa abertura aí para pagar o Auxílio Brasil aos brasileiros, a população que está na situação de extrema pobreza, e abrindo aí uma brecha também para as emendas parlamentares, Ney. Como é que você acompanhou essa movimentação política e econômica da semana? Olha, é incrível que num país que triplicou o número de miseráveis, está com 27 milhões, que corresponde a 13% da população, ainda se discuta se é correto ou não aprovar um auxílio para que as pessoas não morram de fome. Ah, é populismo. Populismo? Não é populismo. Isso é o dever do Estado. O Estado tem que fazer isso. Olha, ontem, na França, Jussara e Virgínia, foi aprovada uma ajuda de 400 euros para as pessoas comprovadamente pobres que possuam automóvel diante do aumento do combustível. Quer dizer... Eu vou dizer, repita. Um país capitalista dá 400 euros no bolso do francês para ajudar a encher o tanque de gasolina. Isso ninguém critica. Na Alemanha, recentemente, Olaf Scholz, que ganhou a eleição, ele era ministro da Fazenda de Merkel, da primeira-ministra. Angela Merkel. Angela Merkel, exatamente. Pois bem, ele aprovou, ele defendeu e aprovou 500 milhões de euros para ajudar os pobres e necessitados da Alemanha. Quando na Alemanha tem uma regra na Constituição igual à do Brasil. Ele rompeu o teto de gasto. Na Alemanha, há uma previsão de que o teto de gasto não permite despesa além de 0,5% do PIB alemão. Pois bem, ele concedeu com Angela Merkel, 500 bilhões de euros. Então, é o óbvio. Se há uma coisa que Bolsonaro ou contra Bolsonaro, aí tem que reunir todo mundo, os pobres, os necessitados. A pandemia é um flagelo. Nós já gastamos perto de 600 bilhões com vacina. Se fosse ver dinheiro, não tinha dinheiro para isso. No entanto, apareceu, porque senão o povo morria, e hoje o Brasil está com um programa de vacinação superior ao da China. Então, eu acho que o que o Congresso decidiu ontem à noite, Virgínia, foi corretíssimo. Agora eu quero colocar, o Congresso aprovou uma abertura de crédito de 83,6 bilhões de reais. Não foi só 50 e pouco para o Ajuda Brasil. Foi 83. Por quê? Porque tinham que ajudar também os precatórios. E o que é precatório? É um direito, eu sei, eu não sou contra, eu sou advogado. Precatório, a pessoa ganhou na justiça, tem direito de receber. Agora, você sabe que no Brasil, 70% de precatórios de grande valor pertencem aos bancos. Eles compram pela metade e esperam o governo pagar com correção monetária. Então, atender aos bancos pode, mas atender aos pobres, aos miseráveis, aos 30 milhões praticamente de desamparados, se coloca dificuldade. Eu não aceito isso, eu acho que o Congresso está indo no caminho certo. Bolsonaro, o próprio Lula que der, Lula quer ampliar, todo mundo quer ampliar, mas 400 já é uma coisa razoável, é o possível, já ajuda, é maior do que era o Bolsa Família. A reação à quebra do teto de gastos, né, veio exatamente do setor
dos bancos, da chamada, antigamente era Avenida Paulista, agora é Faria Lima, o centro econômico do país, que se concentra em São Paulo. Foi ele que primeiro reagiu àquela ameaça de quebra no começo da semana, acho que na quarta-feira, quando o dólar disparou, as bolsas caíram, né? Então teve toda aquela reação que partiu do chamado mercado. E aí você traz essa colocação da necessidade, porque na outra ponta estão os necessitados, né? Milhões e milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, esperando aí esse complemento dos meses de novembro e dezembro e a criação do Auxílio Brasil para o ano que vem. Não é uma conta fácil de se fazer, mas eles estão lá para isso, né? Para pensar nessas soluções. Olha, Virginia, o hábito do cachimbo entorta a boca. O mercado sempre mandou no Brasil. É preciso reagir a isso. Eu não sou contra mercado, eu não sou estatizante. O mercado influi, claro que influi. É um fator preponderante na condução da economia. Mas o mercado existe para atender o Estado e não o Estado para atender o mercado. De forma que, em situações excepcionais, como a que estamos vivendo, Biden agora mesmo aprovou uma ajuda bilionária para os necessitados dos Estados Unidos e acusaram ele também de estar contra o mercado. Então, essa história de querer austeridade fiscal, todos nós queremos, nós não somos contra. Agora, o teto não pode ser um dogma. O teto tem que ser um instrumento usado para equilibrar as finanças públicas, mas também atender a sociedade. E é isso que é a grande discussão. O governo e quem tiver aceita essa ideia estão todos certos, no sentido de que o Auxílio Brasil, como é chamado, seja concedido. O ministro João Roma teve um papel fundamental, eu conheço pessoalmente. Você acha que ele venceu o Guedes? Eu acho que sim. Eu conheço o João Roma, Virginia, ele vivia lá em casa, era amigo de Ney Júnior, íntimo, é um rapaz inteligentíssimo, é um rapaz de grande valor pessoal. E ele levou um estudo ao presidente Bolsonaro, mostrando que era possível fazer isso sem romper o teto, como está sendo, como foi aprovado ontem. Então, são cabeças desse tipo que precisam ter vez no governo Bolsonaro. O Guedes está se adaptando, porque eu sempre disse, Guedes no começo dizia, qualquer coisa eu arrumo minha mala e vou embora. Arruma não. Arruma não. Ele quer governo, ele sempre quis ir para o governo de FHC. Parece que ele agora colocou foi a viola no saco. Cara, como ele só sai no último dia se botarem para fora. Ele gosta de governo. No governo FHC ele fazia lobby para ser ministro. Eu conheço essas coisas, porque morei em Brasília. Tem coisa que a gente pode dizer e outras que não pode. Mas essa eu estou dizendo. Então, foi bom ele ter se adaptado. Nós vamos ter... Agora você veja o seguinte, Virginia e Jussara. Se discute isso, e eu repito, quando os bancos do Brasil, nesse último semestre, sabe qual foi o lucro? 62 bilhões de reais. 62. Eu não sou contra lucro. A sociedade, a economia de mercado precisa do lucro, gera imposto, etc. Mas você não pode privar o estômago dos necessitados num país que a rede bancária lucra num semestre 62 bilhões de reais. Então, essa noção social, que graças a Deus o governo Bolsonaro, faça-se justiça, ele está defendendo essa posição, e não só ele, pessoas da oposição também, da terceira via, etc., porque é uma necessidade nacional atender os carentes e os miseráveis. Eu estava conversando com o Jussara há pouco e quando a gente estava montando aqui a pauta de discussão para a gente conversar hoje sobre política, além dessa votação de ontem, tivemos o anúncio também de um outro auxílio, que é o auxílio para os caminhoneiros. Sim. E você fez referência há pouco de uma ajuda que o governo francês está dando para aquelas pessoas que têm veículos para ajudar no preço do combustível. Essa outra estratégia usada pelo governo Bolsonaro de lançar um auxílio para os caminhoneiros diante do alto preço do combustível, foi uma medida, você coloca nesse rol também de medidas acertadas? Acho que sim, absolutamente necessário. Inclusive porque isso permitirá até, de certa maneira, influi até na taxa de inflação. Porque na hora que você dá condições de sobrevivência aos caminhoneiros, você afasta a possibilidade de uma paralisação nacional, por exemplo. Uma paralisação nacional do sistema rodoviário traria um prejuízo muito maior
do que essa ajuda que vai dar 4 bilhões ao ano. Então eu acho que o presidente agiu certo também. Isso não é populismo. E essa história de populismo, se ajuda, se desajuda a eleição, então o governo vai ficar imobilizado porque está numa véspera de eleição? Não pode. O que a oposição deve fazer é apoiar também, já que ela concorda. Essa é uma se discussão for muito contra, grande. tenha coragem de ser contra. Essa questão do populismo e por ser um ano eleitoral, mas é como o Ney disse, se você ficar preso a essa questão... As necessidades estão aí, exatamente, né? As pessoas estão precisando. Então não se faz nada, Jussara. Exatamente. Em nome do populismo, você vai atender a Avenida Paulista, Faria Lima, porque o que eles querem é que o imposto de fortuna não seja regulamentado. O que eles querem Eles é já que conseguiram, Ney, engavetar a reforma do imposto de renda. Não se fala mais nisso. Exatamente. Lucro e dividendo, Virginia, são tributados esses lucros no mundo todo. A OCDE, que é a Associação dos Países Capitalistas, recomenda a tributação. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, todos aqui engavetaram. Agora, o auxílio aos miseráveis, não, é fura o teto. Fura o teto. Olha, fure o teto. O que não pode é furar o estômago. Isso é que não pode. Ô, Ney, já que a gente está falando sobre essas questões de imposto, vamos logo trazer aqui, depois a gente reorganiza aqui a pauta, traz a pauta local, mas essa proposta da redução do preço do combustível, né, da gasolina, essa questão da mudança da alíquota do ICMS, essa discussão e também a conversa entre Pacheco, né, o presidente do Senado, e os governadores para tentar organizar essa situação dos combustíveis. Olha, Jussara, eu sou um admirador e torço até que ele cresça, o Rodrigo Pacheco, mas ele pisou na bola ontem. Está sendo mineiro demais. Mineiro ou candidato? Mineiro ou candidato? Ele é candidato, já disse que é. Eu digo mineiro no sentido de... Pelo seguinte, ele ontem fez uma videoconferência com os governadores. Tá certo, o Senado representa os estados. Aí, no fim, ele propôs uma conversa dos governadores com a Petrobras sobre preço de combustível e tributação. Eu ouvi ontem o meu amigo Cláudio Humberto, que faz excelentes comentários às 7h30 da noite na Bandeirante, na Band News. Cláudio Humberto disse que essa reunião é como você juntar a faca afiada com o canivete. Por quê? Porque a Petrobras quer aumentar e os governadores querem manter. Então, o objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo, alguém vai ter o pescoço cortado. E quem é? O consumidor. A verdade é essa. Agora, que precisa tomar essa fórmula aprovada na Câmara, ela é boa. O que o Senado, o próprio Rodrigo podia ter dito, o senador, é o seguinte: cada estado está livre para fixar sua alíquota. Se Fátima Bezerra acha que vai perder não sei quantos milhões, ela tem a coragem de aumentar a alíquota e explicar à população. Agora, em nome de uma tributação excessiva, você sacrificar o taxista, o caminhoneiro, o cidadão comum que vai encher o seu tanque de gasolina, isso não está certo. Uma tributação de 29%, porque a fórmula, como eu já expliquei a semana passada, é a seguinte: hoje o Estado tributa o valor médio do combustível nos últimos 15 dias. Com essa mudança será nos últimos 2 anos. Se você baixa a base de cálculo, você aplica a mesma alíquota, mas é menor. Tem que ser. Quem achar que vai perder, que tenha coragem, ou então encontre outra alternativa. O governo do RN ontem, Ney, através de uma nota que partiu da própria Secretaria de Tributação, falava que essa estratégia só iria diminuir no bolso do consumidor cerca de 50 centavos de início e depois esse valor poderia se tornar até menor no decorrer dos próximos reajustes. 50 centavos no bolso da gente, girando para a economia de outra forma, também não seria um valor que já faria uma diferença? Faz, perfeito, faria. E outra coisa, eu não entendo esse raciocínio do secretário aqui do Estado, que diz que com os aumentos aumenta. Não aumenta, porque não é a média dos últimos 2 anos.
Se a média dos últimos 2 anos, o Você aumento vai calcular em cima de um valor que era menor na época, né? Que era menor, o aumento vai ser irrisório, não é a mesma coisa do aumento de uma média dos últimos 15 dias. É bom, não sei se é o ideal, mas é o possível, precisa fazer. A gasolina está absurdamente cara. E é preciso enfrentar essa situação. E o presidente Arthur Lira fez muito bem em encaminhar esse projeto, eu acho, sabe? Porque é preciso tomar decisões em momento de crise. Né? Agora, tem um detalhe, viu? O governo abrir mão desses recursos, o governo do Rio Grande do Norte, é uma tarefa bastante complicada, porque na conversa que nós tivemos ontem aqui também com o Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes, ele deixou claro que as projeções que se faz nesse momento para pagar folhas atrasadas e possivelmente conceder reajuste para o servidor, ela está toda baseada numa receita atual. Se essa receita for mexida, se houver... Ele falou em recalcular, né? ele até nem falou como fariam, porque ele disse que teriam que recalcular tudo. Então o governo está contando com esse recurso. Claro, tem que recalcular. Claro, é o óbvio, ele está dizendo o óbvio, Lula. Se houvesse um cataclisma, uma coisa imprevisível, não cairia a receita? Isso se assemelha, essa crise. E, além do mais, se você reduz, que, aliás, Virginia, você disse isso a semana passada, observação muito inteligente. Se você reduz o preço ao consumidor, ele economiza e vai gastar no mercado, gera tributo. Da mesma forma. Você disse isso e eu achei muito interessante. É um momento, ninguém pode ter essa razão. Ah, não, porque eu já previa isso. Todo mundo previa no seu orçamento. O que você ganha, o que eu ganho, o que o servidor público ganha, todo dia tem defasagem, todo dia reduz. O Estado também pode reduzir e encontrar soluções. Isso é a crise, é o momento. Ninguém está fazendo isso para fazer mal, nem perseguir, mas porque é uma exigência do momento emergencial que vivemos. Ney, ontem o controlador Pedro Lopes esteve aqui na nossa bancada para comentar, entre outros assuntos, as 2 CPIs que estão na Assembleia, né? A CPI da Covid e também a CPI da Arena das Dunas, inclusive trazendo aqui em primeira mão, né, essas informações a respeito da revisão do contrato entre o Estado e a Arena das Dunas, né, com mudanças de valores, inclusive, consideráveis, né, Virginia? Queria que você comentasse um pouco também, Ney, sobre essa situação das CPIs na Assembleia. Eu acho essa notícia que o controlador trouxe muito boa, essa revisão do contrato do Arena das Dunas. Pronto, você está dando aí já uma saída. Se revisa, reduz o aumento. É mais receita para o Estado, né? É mais receita para o Estado, Virginia. Ele, como controlador, tem que somar isso. Não vai dizer só que vai perder, já está ganhando aí. É uma saída, é uma alternativa. Ganhando não, porque isso não é ganho. Mas pelo menos é uma atualização. E outras coisas podem ser feitas. Por exemplo, o Estado se desfazer de alguns imóveis, hoje ociosos, sobretudo áreas no interior do Estado. Tem muitas alternativas que a governadora pode ir e afinal, atender esse momento de emergência. Quanto à CPI da Covid, ultimamente os membros têm anunciado uma coisa interessante, que é que a CPI dispõe de dados que indicam corrupção que teriam sido tirados dos processos judiciais do Supremo que estão tramitando na Justiça. É um dado, se a CPI dispõe disso, pode naturalmente aprofundar, se quiser, a investigação. Agora não vai poder punir, vai encaminhar para a Justiça ou para o Ministério Público a agregar os autos como prova, porque nada pode ser feito antes de decididas essas pendências que estão na Justiça. E nesse aspecto aí, o Kelps Lima, que preside a CPI, disse também para a gente teve uma semana com a participação também dele aqui na nossa bancada, ele disse, Ney, que esse conteúdo que está sobre sigilo, que ele teve acesso, a governadora também tem acesso a essas informações, a esse relatório, e ele dizia que não entende por que a governadora ainda não teve nenhum gesto a respeito do senhor Carlos Gabas, que segundo ele, os documentos apontam aí diversas irregularidades que ele teria cometido aí à frente do consórcio Nordeste. Ele até questionava aqui por que a governadora ainda não tinha se manifestado a respeito do comportamento de Gabas no consórcio Nordeste. O deputado tem razão. Se há esses fatos, eu não conheço, eles são secretos, né? Mas se há,
e ele que conhece e a governadora que conhece, ele tem razão em pedir uma posição da governadora. Cabe à governadora explicar. Agora, que ele tem razão, tem. Ontem, inclusive, o controlador explicou, né, Virgínia? Ele respondeu, talvez em nome da governadora, que essas questões administrativas dentro do consórcio, que a governadora não se envolveria nisso, ela estava mais, digamos assim, atrelada às questões do contrato com os respiradores, haveria sido teria sido uma das primeiras a pedir a rescisão do contrato, e falou também que o governo se posicionou contrário a essa posição de Gabas em ficar em silêncio na CPI, né? Ele disse que o governo foi contra, não aprovou o comportamento de Gabas na de ter CPI, ficado calado ele não falou do consórcio, né? Realmente é uma explicação, é uma posição política da governadora e ela naturalmente vai responder por essa posição política. Quem entender que ela devia dar uma explicação será contra ela e quem achar que ela está certa aplaude, é uma posição política. E já que a gente está falando da governadora, de política, de disputa, né? Vamos falar sobre as pesquisas aqui, né? Aqui do Estado, que revelam essa disputa da governadora Fátima com o ex-prefeito Carlos Eduardo. O que a gente vê nisso, Virgínia e Jussara, na minha ótica, é que no contexto da sucessão do Rio Grande do Norte, até agora, eu não sei amanhã, a governadora só teria um candidato para enfrentá-la, é Carlos Eduardo. Ele tem demonstrado isso. Mas Carlos Eduardo quer ir justamente para onde ele não tem tantas chances, porque não tem tradição de legislador, que é o Senado. Fora Carlos Eduardo, eu sempre achei que um nome que a oposição poderia recrutar para disputar com Fátima era Rogério Marinho, pela experiência administrativa vitoriosa dele no governo federal. Ele também não quer, só quer o Senado, onde também vai ter muita dificuldade de ganhar a eleição. Então, eu não sei como as coisas vão se conduzir. O Estado, os candidatos, quando tem chance para uma posição, não querem. E quando tem dúvidas noutras, preferem enfrentar a dúvida. Mas a verdade é que a pesquisa revelou que não é tão confortável a recondução da governadora. Eu não chego nem a compará-la com Carlos Eduardo ou qualquer outro. A dificuldade maior que a pesquisa revelou é o índice de rejeição de Fátima. É muito alto o índice de rejeição de Fátima revelado na pesquisa. Isso abre uma porta escancarada para quem se coloque em condições de disputar com ela. E em pesquisa eleitoral você não pode medir só a intenção do voto. Você tem que analisar também o que é que o eleitor pensa daquele candidato e o item rejeição é fundamental em qualquer leitura, não é, Ney? Exatamente, fundamental. É um itemzinho, é fundamental. Ney, nessa leitura também que você acaba de fazer sobre os adversários da governadora, e você coloca que Carlos Eduardo seria o único nome que teria condições de enfrentá-la, então para a governadora é uma equação que pode ser simples de ser fechada, né? Porque ela já sinalizou que pode trazer Carlos Eduardo também para ser o candidato ao Senado na chapa dela. E aí ela ficaria com o campo mais livre para disputar as eleições. Se isso ocorrer, ela reduz um competidor. Vai ser ruim para Carlos Eduardo. Para Carlos Eduardo vai ser ruim. Porque eu acho que não será fácil a exclusão de Jean Paul da chapa de Fátima. Começa essa especulação, no fim ela não se... Pelo seguinte, o Jean Paul, ele está muito bem posicionado na cúpula do PT. Eu tenho informações disso. O PT dificilmente, nacionalmente, aceitará retirá-lo. Então, se Carlos Eduardo começar a conversar com Fátima e não se consumar, é ruim para ele. E ele vai para uma alternativa já com o desgaste de ter se oferecido a um adversário. Entendi. É o que eu acho. É outro viés também para se analisar. Então, mas Jean Paul aí com essa... Para a Fátima também, para uma disputa que ela tem total interesse da reeleição, que o projeto dela é se reeleger, né? Colocar o nome e alcançar a vitória. Uma possível derrota no Senado também não deixaria ela em situação política sem conforto, não é, Ney? Seria... Olha... O grande foco dela é realmente a reeleição. Olha, exatamente. Agora, essa derrota do Senado, se o candidato for Jean Paul, vai depender dos concorrentes, se tiver algum com discurso ou alguns com discurso. Eu vi um artigo
recentemente de William Vac, jornalista muito famoso de São Paulo. Ele dizia: o candidato no Brasil de hoje, para se afirmar, precisa ter um discurso que pregue um sonho de propostas, de realismo, de algo que o povo acredite que precisa ser ajudado. Nesse contexto, se no Senado aqui continuar esse vazio, você tem que considerar que Lula, com o percentual que tem no Rio Grande do Norte, se ele subir num palanque e pedir a eleição de Jean Paul, ele passa a ser um candidato competitivo. Ninguém se engana. É só lembrar aí o episódio das eleições em que ele pediu voto para Robson Faria. Exatamente. Então a gente tem... Eu não estou aqui falando partidariamente, eu não sou lulista, eu não sou petista, todo mundo sabe. Agora, eu estou analisando aqui com você e sob uma ótica que as pessoas podem discordar, mas é o que eu acho. E também através da sua experiência na política, no jornalismo, né? Você tem condições de fazer essa avaliação, Sara né? Correia, e o HD de Ney é excelente, né? Ele tem muita memória. Pois é. Tem propriedade para falar sobre isso. Uma coisa boa, já que estamos falando aqui de eleição, é esse anúncio que Rodrigo Pacheco vai para o PSD e vai ser candidato a presidente da República. Isso é uma coisa muito boa. Amanhã ele vai ao Rio de Janeiro. Vai ser a primeira vez que ele aparece ao lado de Eduardo Paes, que também está no PSD, e de Gilberto Kassab. Eu acho que a ida do Rodrigo Pacheco é muito bom, porque abre para o eleitor um direito que ele tem. É o direito de ter opções. Eu não estou dizendo que Rodrigo Pacheco vai ganhar, vai pegar, não. Mas ele terá opções. Porque até hoje, nenhum desses que estão aí encarna a terceira via. Todos eles são presos a partido, Mandetta, o pessoal do PSDB, todos eles têm vínculo e, sobretudo, todos eles têm muita aresta com Lula e com Bolsonaro. E eu acho que um candidato de terceira via, para ele ter o seu discurso, ele não pode ter essas arestas, porque a principal bandeira dele tem que ser o diálogo, sobretudo depois da eleição. Porque se não houver diálogo para unir as forças políticas do Brasil, nós não enfrentaremos a reconstrução após a pandemia. E eu acho o perfil do Rodrigo Pacheco ameno, e ele pode encarnar a possibilidade de alianças e pode crescer e ser uma alternativa. Porque hoje o país está polarizado entre os fanáticos do PT e os fanáticos de Bolsonaro. E por falar em Bolsonaro, para onde ele vai levar a botija de dinheiro dele, Ney? Ele vai mais uma semana partido? Ele sem partido, né? Ô, Jussara, ele não vai levar a botija, ele está atrás. Pois é, os partidos que estão querendo a botija, né? Agora, os partidos estão... Pelo que eu tenho visto, lido e conversado com alguns amigos por telefone, ele está hoje entre o PP e o PL. Agora, ambos, tanto Valdemar, do PL, quanto o PP, que é o Ciro, todos, ao invés de abrirem a botija para Bolsonaro, sabe o que é que dizem? O senhor vem, mas traga doações, traga dinheiro, traga recursos. E ele não está aceitando. Quem tem muito dinheiro que está ouvindo a conversa é a União Brasil. Pode receber Bolsonaro ou não? Olha, pode. Esse União Brasil está sendo um partido que, infelizmente, está com muita crise interna. É um partido que juntou azeite com água e está com muita dificuldade. Vai se transformar num partido para beneficiar candidatos a deputado pelo seu caixa elevadíssimo. Do ponto de vista de presidente da República, o União Brasil teria o Mandetta, o Datena, mas não crescem. Vai perder agora Rodrigo Pacheco. Então eu acho que o União Brasil é um partido aberto. O presidente Bivar, naquela entrevista que eu falei aqui ao Globo, ele admitiu até apoiar Bolsonaro. Então é um partido aberto. Eu acho importante, se no futuro o União Brasil apoiar Rodrigo Pacheco, será uma grande ajuda. Eu concordo, sou favorável. Mas o União Brasil está começando, querendo ter um discurso que tem muita contestação interna, porque os egos são muito grandes, a vaidade interna é muito grande dos dirigentes e impede uma unidade, um discurso único.
Ney, CPI no Senado, né? Também tivemos aí algumas confusões, né? Durante essa semana, vazamento de relatório e tudo mais. Vamos falar um pouco também dessa CPI. Olha, a CPI do Senado revelou aquilo que o país já viu. Perdeu o foco. A CPI do Senado poderia ter sido um instrumento não apenas de fiscalização da pandemia, mas que ao seu final revelasse algo de positivo para a nação. A CPI também tem isso. Eu quero dar um exemplo. Eu fui relator geral de uma CPI de medicamentos há anos passados. Mexeu com o Brasil todo. Todo mundo reclamava preço de medicamentos, todo mundo denunciava laboratórios, exploração, falsificação de medicamentos. E como relator, eu me conduzi com jeito, com certa habilidade. E no final nós apuramos, naturalmente, fatos concretos, mas a grande bandeira do meu relatório, que foi aprovado, publicado até em livro, foi a criação do remédio genérico no Brasil. Foi dessa CPI que nasceu o remédio genérico. Quer dizer, uma CPI que trouxe resultado, que levou para o povo uma alternativa de comprar o medicamento mais barato, por 50% mais barato. Essa CPI aí não está trazendo alternativa nenhuma. Essa CPI está atrás de gabinete paralelo. Não existe crime de gabinete paralelo. Todo presidente da República pode ter assessoria certa ou errada, boa ou má, mas ele tem o direito de ter. Fernando Henrique Cardoso, no apagão, naquela crise do apagão, constituiu um gabinete para ajudá-lo e assessorá-lo. Então eu acho que a CPI do Senado perdeu-se. O relatório de Renan Calheiros é sofrível, do ponto de vista jurídico não tem consistência. O próprio ministro Barroso declarou isso antes do relatório ser lido, né, Ney? Exatamente. E agora uma coisa sofrível. Aquele vice-presidente, o senador, que Randolph, não lembro, Randolph, está querendo agora pressionar o Procurador-Geral da República. Vou pedir. Não tem sentido isso. O procurador vai examinar, tem 30 dias para isso e terá a sua conclusão, denunciar ou não. Eu não acredito em denúncia ali. Genocídio é uma coisa muito séria, não houve genocídio no Brasil. O que pode decorrer dessa CPI, Jussara e Virgínia, que eu tenho repetido, são fatos políticos que podem até prejudicar Bolsonaro. As declarações dele, aquelas coisas meio estapafúrdias, não querendo usar máscara, não querendo tomar vacina. Então o eleitor pode, na hora, dizer, não, ele demonstrou instabilidade emocional, não vou votar nele, não. Isso daí, politicamente, pode prejudicá-lo. Agora, crime, eu não vejo. Não vejo isso. A gente já está quase terminando, mas tem duas coisinhas que a gente queria colocar. Uma delas, e comentar também, né? Para completar, a CPI ainda viveu a última semana pré-leitura aí com um desgaste interno muito grande que passou tudo para a opinião pública, que tomou conhecimento. Mas, Ney, vamos voltar um pouquinho, porque tivemos o episódio do Benes Leocádio. A gente falou em sucessão e não falou em Benes. Ontem um ruído de comunicação disse que Benes não seria mais pré-candidato, que ele teria desistido. Ele bateu na mesa, disse eu sou, né? E tivemos esse capítulozinho aí na sucessão, nas eleições de 2022. A deputada, a Eudiane Macedo, foi quem declarou na imprensa que ele não seria mais. Ele hoje já veio com a entrevista na Tribuna do Norte dizendo que é candidato. Eu acho que é uma aspiração legítima, é uma pessoa com experiência política, mas ele vai ter que adotar um discurso para poder disputar essa eleição. A base municipalista, por si só, não dará a ele grande apoio, porque o prefeito só olha a realidade dele e só quer benefício para a realidade dele, o que é normal e é legítimo. Um candidato a governador não pode ter essa visão restrita. Ele tem que ter uma visão macro, uma visão maior, com propostas que atinjam o Estado, sobretudo na oferta de emprego, na educação, na saúde, etc. Cabe a Benes, que diz que é candidato, consolidar uma proposta. Porque o que eu acho que está faltando no Rio Grande do Norte, e até no Brasil, de certa maneira, são propostas. Todo mundo é candidato a senador, candidato a deputado, porque são em eleições majoritárias. Deputado é menos.
Mas as eleições majoritárias é preciso ter proposta. É dizendo por que veio. Se você quer ser senador, tem que dizer o que você vai fazer ou já fez. Se você quer ser candidato a governador ou até presidente da República, tem que dizer o que você pensa diante de um país que precisa ser reconstruído com essa terrível pandemia. Então isso está faltando, o discurso que pregue o sonho. JK pregou o sonho, Brasília. Aloysio Alves pregou o sonho, Paulo Afonso. Cortez Pereira pregou o sonho, Vila Rural, Criatório de Camarões. Luther King pregou o sonho, União de Pretos e Brancos. Quer dizer, o sonho aí não é o irrealizável, é algo que desperte a população para ter confiança e esperança num futuro melhor. Isso está faltando. Boa mensagem. Boa mensagem. Pra gente encerrar, né, Jussara? Ney, a gente vai ficando por aqui, mas fique à vontade para fazer suas considerações finais também. E eu queria que você mandasse um abraço, Ney, para ela, para Andréia Ramos, jornalista. Ela disse comentário com substância de Ney. Ela disse que adora os seus comentários. Não só e dá ela, bom dia viu? pra gente. O nosso chat aqui no YouTube tá bombando, o pessoal elogiando a participação de Ney, como sempre, né? Dizendo que é muito bom ouvi-lo. Obrigado, Andréia, muito obrigado. Obrigado a todos. Aqui são pontos de vista que a gente faz, mas eu não quero ficar só com os elogios para mim. Eu também recebo muito. Um dia desse, Dalto Andrade, professor, que foi secretário de Educação, ele me mandou uma mensagem muito significativa. Disse, olha, você está tendo sucesso nesse programa da Jovem Pan, mas você divida também com Virgínia e com Jussara, porque elas são muito competentes. E assim muita gente acha que vocês ajudam nas análises, na forma de perguntar, etc. No final, eu quero fazer um registro aqui com tristeza. É o falecimento do meu amigo, advogado, doutor Edgar Simito. Faleceu ontem, doutor Edgar Simito foi procurador do Tribunal de Contas, um homem sério, um profissional habilitado, e eu transmito aos seus familiares o profundo pesar. E também, ao final, já deixo aqui uma mensagem de exaltação amanhã ao Dia do Aviador, pela contribuição que a Força Aérea Brasileira dá a este país. Segunda-feira teremos o Dia do Dentista e quinta-feira terá o meu dia, e de muita gente, que é do servidor público. O nosso ministro da Economia não gosta muito de servidor, não, né? Ele é... Mas nós temos que sobreviver também. Pois então, obrigado dia 28. Ney, curiosidade, você é ABC ou América? Você tá triste ou... Ah, então você tá no meu time, tristeza total. Daqui a pouco a gente vai comentar o esporte. Quando eu dei, eu quase que fazia um voto de pesar também, mas me controlei. Deixa que a gente faz daqui a pouco com o Itamar Ciríaco, porque ontem foi pior. Foi pior, todas as chances. E o pior é que eu tô sofrendo também com o Fluminense, né? Mas quem tem um time em cada lugar passa por esses percalços. Ney, meu querido, tudo de bom para você, um excelente final de semana, muita saúde. Muito obrigado, bom final de semana para você, Virgínia, Jussara, e sobretudo para os nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia. 8h46. Repita. 8h46.